Vamos dar início a mais um programa Diálogos da UNB-TV. O tema de hoje é notificação compulsória e comunicação externa nos casos de violência contra a mulher nos serviços de saúde. Eu sou a professora Valesca Zanello, do Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de Brasília. E o nosso convidado é o Dr. Tiago Pierobon, promotor do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Seja bem-vindo, Dr. Tiago. Eu queria que você falasse um pouco sobre os índices de violência contra a mulher no Brasil, para a gente começar o nosso bate-papo. Olá, professora Valesca, olá aos nossos telespectadores. Infelizmente, nós convivemos com índices extremamente elevados de violência contra a mulher. Uma pesquisa do Instituto Avon documentou que cerca de 66% das mulheres já sofreram algum tipo de violência ao longo da sua vida. Essas violências podem passar desde um fio-fio, quando ela está andando na rua, um assédio com conteúdo sexual, até as violências, as agressões físicas praticadas pelo namorado, pelo companheiro, pelo esposo. Então, são diversas violências a ponto da Organização Mundial de Saúde afirmar que nós temos uma verdadeira epidemia de violência contra as mulheres. Mas, doutor Tiago, mesmo assim ainda existe uma subnotificação. Sim, é verdade. Hoje, um dos grandes desafios que nós temos é construirmos estatísticas em níveis nacionais que consigam fazer um recorte desse fenômeno. E os profissionais, especialmente da área de saúde, têm um papel muito importante, porque hoje uma das principais fontes de informações que nós temos, de forma geral, sobre as violências e especificamente das violências contra as mulheres, vem do sistema de saúde. É uma notificação que é extremamente importante, mas que, por outro lado, nós vemos que muitas vezes os profissionais ainda não se conscientizaram para a importância de efetivamente preencherem a ficha de notificação compulsória. A gente está falando de notificação, você falou um pouco da ficha, mas o que é a notificação? E o que quer dizer que ela se tornou compulsória? A notificação ela foi tornada compulsória através da Lei 10.778 de 2003, especificamente para o caso de notificação de violência doméstica contra a mulher. É importante que se faça uma distinção entre a notificação compulsória e a comunicação externa. São dois institutos distintos e muitas vezes os profissionais da área de saúde não conhecem e acabam confundindo uma coisa com a outra. A notificação compulsória é aquela que tem a ficha de notificação do Ministério da Saúde. A notificação, ela é interna, ou seja, a princípio não sai do sistema de saúde a informação, ela continua dentro do sistema de saúde, numa unidade central, normalmente a vigilância epidemiológica, que vai compilar essas diversas informações e vai depois elaborar um relatório estatístico dando o perfil da violência. Esses dados são muito importantes. Por exemplo, hoje nós sabemos, a partir das estatísticas do sistema de saúde, que a depender da idade da mulher, muda o tipo de violência que ela sofre ao longo da vida. Então, normalmente, na primeira infância, ela é agredida pela mãe, né? No final da segunda infância e no início da adolescência, pelo pai. Durante a adolescência, pelos amigos e namorados. Na fase adulta, ela é agredida pelo namorado, pelo companheiro, pelo esposo. E a hora que ela chega na velhice, ela vai ser agredida pelos filhos. Então, existe um ciclo, né, de quem são as pessoas que normalmente agridem as mulheres ao longo da vida. Hoje nós sabemos isso graças à notificação compulsória. Essa e diversas outras informações, por exemplo, saber em qual município que tem uma maior concentração de casos de violência doméstica, dentro do município, quais distritos específicos. Se nós não mapeamos o fenômeno, nós não conseguimos construir políticas públicas para enfrentar o problema. Bom, uma questão também que sempre aparece é que na saúde é muito importante o vínculo com o paciente. E o que se pergunta é, ao notificar, o profissional não corre o risco de quebrar essa confiança? Então, a regra geral da relação entre o profissional e o paciente tem que ser uma relação pautada no sigilo profissional. E o sigilo, ele existe exatamente para proteger os interesses do paciente. O paciente tem que ter a liberdade de se dirigir ao médico, ao enfermeiro, um psicólogo, um assistente social, enfim, e narrar os seus problemas e ter a assistência que ele precisa. Se as mulheres sempre fossem ao psicólogo com o olho roxo e soubessem que
o psicólogo, o médico, enfim, necessariamente iria comunicar à delegacia de polícia, mesmo a mulher pedindo por favor para não fazer aquela comunicação, porque ela ainda está ligada emocionalmente com o agressor, porque ela depende economicamente, porque ela tem medo do agressor, qualquer que seja a razão, as mulheres ou não iriam no profissional de saúde, ou se fossem, não iriam falar aquilo que aconteceu. Portanto, respeitar essa relação de segredo, de sigilo profissional é importante para proteger a paciente. Agora, o que os profissionais não podem perder de vista é que existem situações extremas, situações limites, em que a violência ela vai crescendo de uma forma tão séria, em que diversos fatores de risco começam a aparecer, indicando que uma violência potencialmente letal está na iminência de acontecer, que não pode mais o profissional se esconder atrás do sigilo profissional, fechar os olhos àquela realidade. Muito pelo contrário, os próprios códigos de ética regulamentam que nessa situação extrema, para proteger os interesses imediatos do paciente, é possível quebrar o sigilo profissional e fazer a comunicação a terceiros com a finalidade primária de proteger a paciente e, num segundo momento, de responsabilizar o agressor, vista a responsabilização também como parte do processo de proteção à paciente. Então, é muito importante que os profissionais da área de saúde estejam sensibilizados para, primeiro, reconhecer a violência contra a mulher, que muitas vezes querem só tratar do seu problema específico e não enxergar os problemas que estão ao lado, quando na verdade esses outros problemas, como a violência doméstica, são no fundo, a razão de diversos outros problemas que a mulher está apresentando. Portanto, ter a sensibilidade para enxergar a violência doméstica e saber mensurar o nível de gravidade dessas notícias que está recebendo e, portanto, se estiver diante de uma situação grave, de uma agressão iminente, ter a consciência ética da importância de cumprir o código e efetivamente fazer uma comunicação externa. Tem um ponto importante, no que você trouxe, doutor Tiago. Então, a notificação em geral não coloca em xeque a questão da quebra do sigilo. Ela serve muito mais para construir políticas públicas eficazes nessa luta pelo fim da violência contra as mulheres. Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre a comunicação externa. Como é que ela é feita? O que acontece com essa comunicação? Para que os profissionais de saúde também entendessem um pouco mais esse processo. Então, novamente, são duas coisas distintas. Às vezes o profissional acha que preenchendo a ficha de notificação, ele já cumpriu a função dele. E muitos acreditam que isso já é uma denúncia. É exatamente. Quando se preenche a ficha de notificação compulsória, aquilo não vai para a delegacia de polícia. E às vezes os próprios profissionais se frustram. Que absurdo. Teve uma vez que eu fiz uma notificação e aí não aconteceu nada, a polícia não foi na casa da mulher, então não vou mais fazer notificação porque isso não serve para nada. É um desconhecimento de como funciona o sistema. A notificação, ela vai para a vigilância epidemiológica, ela vai construir estatísticas, construir políticas públicas, não vai para a delegacia de polícia. Se o profissional, no primeiro ponto, 100% dos casos de violência, qualquer que seja a violência que um profissional atender, ele tem sempre a obrigação de fazer notificação compulsória. Se ele deixa de fazer a notificação compulsória, ele deixa de dar a sua contribuição para o enfrentamento desses graves problemas, porque ele não vai permitir a construção de políticas públicas adequadas. Então, esse é o primeiro ponto. Sempre deve ser feita notificação de qualquer tipo de violência. Ela é obrigatória. Agora, quando que eu tenho que a obrigação de, além de fazer essa notificação compulsória, também fazer uma comunicação externa? Segundo a nossa legislação, em 3 situações que eu vou ter que fazer isso. As 2 primeiras são obrigatórias. Primeiro, crimes contra crianças e adolescentes. Não interessa se o pai e a mãe quer ou não quer que seja comunicado, se a criança ou adolescente quer ou não quer. Se uma criança ou adolescente foi vítima de um crime, é obrigatório, além da notificação compulsória, fazer também a comunicação do caso ao conselho tutelar para que ele promova a proteção da criança e, num segundo momento, a responsabilização do agressor. Segundo caso que é obrigatório, segundo a nossa legislação, crimes contra idosos. Se a vítima tem mais de 60 anos, pela nossa legislação, ela já é considerada idosa e é obrigatória a comunicação. Não precisa nem que o idoso esteja numa situação de senilidade. A lei pressupõe que os idosos são mais vulneráveis e, pelo fato de serem mais vulneráveis, é obrigatória a comunicação externa.
E o outro caso, que está previsto na nossa legislação, no artigo 3º, parágrafo único da Lei 10.778 de 2003, é o caso da violência doméstica contra a mulher. A diferença é que a comunicação externa em casos de violência doméstica contra a mulher, primeiro, ela não é regra geral, ela é excepcional. Segundo, ela só vai ser realizada em caso de grave interesse da comunidade ou da própria vítima. O caso mais comum é o caso do interesse imediato da própria vítima. E pode ser dos filhos também, né? Sim, exatamente. Muitas vezes a violência contra a mulher ela é praticada na presença dos filhos, crianças e adolescentes, e as pessoas têm a visão de que a mulher é a vítima e a criança ela é só testemunha do crime, quando na verdade a criança também é vítima de violência psicológica. Se a agressão à mulher é feita na presença dos filhos, tem também que fazer a comunicação ao Conselho Tutelar para garantir a proteção dessas crianças contra a violência doméstica, a violência psicológica à qual elas estão sendo submetidas. Portanto, segundo a nossa legislação, ela é excepcional, ela deve ser feita para o órgão de proteção, delegacia ou Ministério Público, em caso de risco imediato à vítima ou à paciente. E existem fatores de risco para isso, né? Exatamente. Então, o importante é, se os profissionais não se capacitam para conseguir enxergar a violência doméstica e saber entender o que é uma violência que eu ainda posso continuar trabalhando aqui no consultório para empoderar essa mulher, para ela criar coragem de denunciar, e qual que é a violência que já é grave e iminente, e essa não dá mais para esperar. Essa eu vou ter que quebrar o meu sigilo profissional em favor da proteção da própria paciente. Então, se o profissional não conhece esses fatores de risco, ele não vai poder, no segundo momento, ter os elementos para saber quando ele precisa fazer a quebra do sigilo profissional. E, na verdade, nessas situações limites extremas, quando o profissional quebra o sigilo para proteger a paciente, no fundo ele não está perdendo uma relação de confiança. Estudos indicam que, em muitos casos, ele vai estar fortalecendo a relação de confiança, que a própria vítima vai reconhecer, olha, realmente ele se preocupa comigo, ele viu que eu estava chegando no meu limite, que eu não conseguia sair daquela situação e ele me ajudou a sair da situação. Pensando nessas situações limites, em casos onde a comunicação externa se faz necessária, o Ministério Público, com seu trabalho e com também a reunião com os conselhos profissionais relacionados à área de saúde, se reuniram e fizeram uma minuta. Você poderia falar um pouco sobre essa minuta? Então, em março de 2015, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, através do seu núcleo de gênero, promoveu um simpósio sobre limites do sigilo profissional em casos de violência doméstica. Naquela oportunidade, nós chamamos representantes dos diversos conselhos profissionais das áreas de saúde, portanto, Conselho Federal de Medicina, Enfermagem, Psicologia, Serviço Social, mais outros especialistas da academia, da área profissional também, e fizemos um grande debate de em que situações os profissionais têm que manter o sigilo profissional, em quais casos que eles poderiam fazer a quebra do sigilo. E o que ficou claro naquela oportunidade foram essas balizas genéricas que estão em todos os códigos de ética. A regra geral é manter o sigilo profissional, mas em situações extremas de risco iminente ao paciente é lícito, inclusive não apenas é lícito, é obrigação ética do profissional quebrar o sigilo para proteger o paciente. Todavia, o que nós verificamos na prática é que a maioria dos profissionais não tem de forma muito clara quando que é essa situação grave que justifica a quebra do sigilo profissional. E mesmo que eles estejam diante de uma situação grave, que eles veem, olha, isso aqui é seríssimo, essa mulher pode morrer, não pode não voltar. Eles ainda assim têm medo de fazer a comunicação externa, com um receio de que amanhã ou depois essa mulher reate o relacionamento com o agressor, e todos nós sabemos que dentro do ciclo da violência essa é uma possibilidade, e que, portanto, ao reatar com o agressor, ela venha questionar o comportamento daquele profissional da área de saúde que quebrou o sigilo profissional, e aí às vezes esse profissional tem medo de amanhã ou depois ter uma representação no conselho profissional e vir a responder pela quebra do sigilo profissional. Portanto, nós vimos a importância de, primeiro, dar balizas claras para os profissionais saberem quando que eles podem quebrar o sigilo, ou seja, quais são os fatores de risco que a literatura internacional tem apontado que indicam uma situação grave, iminente de violência doméstica, que justificaria a quebra do sigilo profissional. E segundo, trabalharmos no sentido de construir uma normatização pelos conselhos
conselhos profissionais no sentido de darem proteção aos profissionais. É um amparo, né? É um amparo, quer dizer, o profissional vê a situação grave, quer fazer a notificação, mas tem medo de fazer porque não tem nenhuma normativa que lhe dê. Só tem aquela norma muito genérica do Código de Ética que fala que em situações graves ele pode fazer a quebra, mas será que é grave? Será que não é? Se eu tenho uma normativa, eu protejo o profissional que quer fazer um trabalho sério e que muitas vezes não está conseguindo fazer. Mas teria um amparo legal. E uma pergunta também que muitos profissionais de saúde nos colocam é: e a questão da segurança pessoal desse profissional? Por exemplo, quando ele procede a uma comunicação externa. O ideal, segundo a recomendação do Ministério Público, é que essas comunicações externas não sejam feitas diretamente pelo profissional de ponta. O profissional de ponta está lá diariamente atendendo a população, perto da comunidade, às vezes ele se expõe diretamente. É importante que esse profissional comunique um superior dentro da instituição, o diretor, o gerente da unidade de saúde, e seja esse superior que faça a comunicação de forma impessoal à delegacia de polícia ou ao Ministério Público, dando a notícia daquela situação de violência. A bem da verdade, o correto seria, primeiro, o profissional detectou uma situação potencial de violência doméstica, eticamente o correto seria o profissional incentivar a paciente a ela ter a decisão de romper aquela situação de violência e denunciar. Não basta simplesmente prescrever o remédio ou fazer o tratamento psicoterápico e lavei as minhas mãos e fiz a minha parte. Não, eu tenho que incentivar essa mulher a dar o passo seguinte, que é denunciar. Normalmente, quando as mulheres falam que querem denunciar, o correto, na nossa visão, seria que o próprio profissional de saúde pudesse escolher uma autorização dessa mulher e já fazer a comunicação. Porque a prática indica que muitas vezes, entre a tomada de decisão e a concretização dessa ação, outros fatores podem entrar em cena e podem desestimular essa mulher. Né? Às vezes é o homem que está do lado de fora ali da consulta aguardando ela e ela não vai ter a liberdade de efetivamente fazer aquela notificação. Portanto, colhe-se a autorização da mulher e se faz a comunicação para os órgãos de garantia e de proteção de direitos. E se a mulher bater o pé e falar: não, eu ainda não estou pronta para denunciar, não quero denunciar, o profissional vai ter que avaliar. Né? Se é um caso de uma violência que ainda dá para administrar, então, próxima semana marcamos uma nova sessão e vai tentar continuar trabalhando com essa mulher para dar forças para ela denunciar, para ela romper aquela situação de violências. Agora, e esse é o ponto nevrálgico dessa discussão, se o profissional faz a detecção de que estamos diante de uma situação grave, de violência iminente a essa mulher, o homem falou: se você não for minha, não vai ser de mais ninguém, diz que já comprou a arma e está em casa, enfim, as agressões têm aumentado de intensidade, de frequência ao longo do tempo, o nível de violência tem se acentuado. Então, nesses casos, o profissional, reconhecendo que está já diante de uma situação que passou dos limites, ele tem o dever ético de quebrar a relação de sigilo profissional e fazer a comunicação aos órgãos de proteção e garantia de direitos. Inclusive, essas situações estão descritas na minuta, nesse sentido de também ser uma baliza para o profissional. Exatamente, quer dizer, o que nós procuramos construir depois desse seminário que foi feito em março de 2015, nós iniciamos um grupo de trabalho, foram várias rodadas de discussões com representantes de todos os conselhos profissionais e no final nós conseguimos mapear, clarear quando que era possível e quando que não era possível, né? E estabelecer, inclusive, indicativos de quais são os fatores de risco mais ordinários. Baseado em pesquisas. Em pesquisas, diversas pesquisas internacionais que têm mapeado esses fatores, para dar balizas para o profissional, para proteger o profissional. Quer dizer, quando o profissional se depara com tais e tais e tais fatores de risco, a própria normativa autorizaria o profissional a fazer a quebra do sigilo profissional para proteger a paciente. Uma pergunta também que sempre surge é: a minuta não gera uma lógica policialesca nos atendimentos de saúde às mulheres vítimas de violência? Na minha visão pessoal, não. Primeiro porque isso é o cumprimento daquilo que já está na lei, como eu disse, a Lei 10.778 de 2003, no seu artigo 3º, parágrafo único, prevê expressamente a quebra do sigilo profissional no caso de risco grave à vítima. Todos os códigos de ética prevêem como regra geral o sigilo, mas como exceção ao sigilo a quebra nessas situações graves e iminentes. O que nós não podemos perder de vista, mais uma vez, é que a violência contra a mulher,
ela é uma epidemia de saúde pública. Quer dizer, é um grave problema de saúde pública. Temos índices alarmantes. O Brasil é o 5º país do mundo que mais assassina suas mulheres. Nós não podemos enxergar essa realidade, lavar as mãos e continuarmos com a nossa vida de forma normal. Há um dever ético de todos os profissionais que tocam no tema da violência doméstica contra a mulher de se comprometerem com a efetiva superação dessa situação de sistemática violação de direitos fundamentais. Portanto, o envolvimento dos profissionais da área de saúde, ele é essencial. Não é só os profissionais da área de saúde, claro. Temos que envolver a educação, temos que envolver a assistência social, temos que envolver a segurança pública, temos que envolver a justiça, o trabalho. Todas as áreas são importantes, mas a saúde também é importante e ela não pode ficar de fora. Doutor Tiago, nosso tempo está acabando, mas eu queria te fazer uma última pergunta, que pode ser um pouco redundante, mas as pessoas sempre fazem essa questão. Por que a minuta só trata da violência do homem contra a mulher e não da violência da mulher contra o homem também? Bom, a regra geral de quebra do sigilo profissional ela é a mesma para todos os tipos de violência. Se há uma violência grave e iminente contra o paciente, é possível fazer a quebra. Agora, nós não convivemos com índices alarmantes de violência, de assassinatos de homens pelas mulheres dentro de casa. É até possível que aqui e ali aconteça um episódio desse. Se esse episódio acontecer, temos todo um código penal e um código de processo penal para aplicar para a proteção dos homens que eventualmente sofram algum ato de violência doméstica. Agora, o que nós não podemos deixar de reconhecer é que a violência doméstica contra a mulher, ela é um problema que ela está na estrutura das relações sociais. Nós, infelizmente, somos uma sociedade machista, uma sociedade que constrói papéis sociais estereotipados para homens e para mulheres e que atribui ao homem um papel de agressividade, de hipervirilidade, ele tem que ser o provedor e ele tem que mandar nas coisas, e a mulher um papel de subserviência, de cuidado, ela é que é responsável pela educação dos filhos, o homem não é tanto responsável, né? E esse estado de coisas normaliza um conjunto muito grande de violências contra as mulheres. São as mulheres que ficam deprimidas quando termina a relação, porque a sociedade vai hostilizar as mulheres que ficam solteiras. Os homens não, eles vão ser elogiados, vão ser chamados agora de Ricardão, né? Quer dizer, isso é algo que enaltece a virilidade do homem, enquanto que denigre a imagem pública da mulher. Portanto, por conta desse estado de coisas que normaliza um conjunto muito grande de violências contra as mulheres, é que nós precisamos ter um olhar especial às violências praticadas contra as mulheres. Doutor Tiago, muito obrigado pelos esclarecimentos. A vocês também que nos assistiram até agora. Nos encontramos no próximo programa Diálogos da UNB-TV.